Qual é melhor, o kefir de leite ou o kefir de água? Você sabe qual kefir é melhor? Kefir de água ou kefir de leite, e por quê? Essa é uma das perguntas que geralmente vem de quem está interessado em melhorar a saúde. Bom, não é uma ciência exata, pois como são meios de cultura diferente para a fermentação das bactérias, pois crescem dezenas e mais dezenas de micro-organismos diferentes, e por isso cada um cresce diferente, pois o leite tem propriedades que a água e açúcar não têm. Mas para cuidar do kefir é simples, é a mesma coisa que prepará-los para a fermentação. Aqueles que conhecem o kefir da água e as pessoas que o descobrem depois de consumir o kefir de leite geralmente perguntam qual é o melhor, o do leite ou da água. Não é uma pergunta muito difícil de responder, basta analisar detalhadamente as características nutricionais de cada uma e tirar as conclusões. O kefir de leite em detalhes. O kefir de leite é obtido fermentando o leite por culturas de kefir. É uma fermentação rápida, entre 24 e 48 horas, e o produto resultante é mantido congelado por um período de aproximadamente um mês. O conteúdo de lactose no leite é de cerca de 4,7 g/100 g, cerca de 5%. Este é o açúcar que a safra de kefir consome para crescer. O conteúdo de lactose no kefir do leite é residual, mas ainda assim pode conter. Existem kefirs sem lactose, um tratamento enzimático é aplicado para destruí-lo completamente. O valor nutricional de 100 gramas de kefir de leite de vaca é cerca de 70 quilocalorias, cerca de 3,7 g de gorduras, 2,5 saturadas, cerca de 4,3 g de carboidratos, 3,7 são açúcares simples, cerca de 3,4 g de proteína. Embora seu teor calórico não seja muito alto, 100 g possui aproximadamente o equivalente a uma banana. O tamanho da porção varia entre 250 e 500 g. Portanto, se você consome uma garrafa/frasco de kefir de uma só vez, não está realmente bebendo nutriente e consumindo também calorias, gorduras, açúcares e proteínas. O tempo que leva para digerir e absorver seus nutrientes, além da energia metabólica que temos que alocar, contraria seu poder probiótico. Por outro lado, o kefir de leite pode ser produzido a partir de vaca, cabra, ovelha e leite misto. Também existem variedades desnatadas. As proteínas do leite, principalmente de vaca, são fatores de risco quando existem condições de autoimunidade, psoríase, acne, artrite, de modo que o kefir do leite, embora com muito menos força do que o próprio leite, graças à ação microbiana digestiva, pode estimular essa autoimunidade. Se estivermos nessa situação, tomaremos o kefir de leite de cabra ou de ovelha ao invés do kefir de leite de vaca. O kefir de água em detalhes. O kefir de água é obtido por fermentação das bactérias alojadas no kefir, a qual é adicionada na água com o açúcar, porque o açúcar é o meio de cultura para as bactérias se proliferem. É uma fermentação que pode ser rápida em caso de condições favoráveis, temperatura, quantidade de cultura inicial, entre 24 e 48 horas. Isso permite que o cultivo de kefir termine quase completamente com açúcar, sendo o refrigerante resultante muito baixo em calorias e açúcares. O kefir de água, bem engarrafado, tem uma duração muito mais longa que o kefir de leite, pois não contém gorduras ou proteínas que podem engordar/quebrar. O conteúdo nutricional de 100 gramas de kefir de água é cerca de 35 quilocalorias, 0 g de gordura, cerca de 6 g de carboidratos, 2 são açúcares simples, 0 gramas de proteína. Isso implica que a absorção e digestão do kefir da água serão muito rápidas, favorecendo o poder probiótico. Como não contém produtos lácteos, você não precisa se preocupar com autoimunidade, isso não acontecerá. Sendo a água aromatizada, raramente ocorre em casos de intolerância digestiva ao kefir. Então, qual é o melhor, o kefir de leite ou o kefir de água? O kefir de água é mais neutro para o sistema digestivo e seu poder probiótico é maior que o do kefir de leite. Isso não significa que o kefir de leite seja um alimento ruim, pois ele tem bem mais nutriente que o kefir de água. Porém, para quem pratica esporte é uma dádiva dos céus. Como cuidar do kefir de água? Para cerca de 50 g de sementes, acrescente cerca de 1,75 litros de água. Adicione para esta quantidade cerca de 5 colheres de sopa de açúcar na água.
Se quiser, frutas secas e corte uma pequena fatia de laranja e coloque na água. Cubra a parte superior da jarra com um pano fino preso por um elástico. Por fim, coloque o jarro em um local escuro por cerca de 48 horas. Após 48 horas, você notará que suas passas flutuam na superfície. Despeje o suco em outro recipiente que você possa guardar na geladeira e coloque as sementes de kefir no fundo da jarra. É melhor lavar a jarra e lavar as sementes de kefir antes de iniciar uma nova preparação. Como cuidar do kefir de leite? Despeje o leite em um recipiente, jarra de vidro ou garrafa. Basta colocar os grãos no leite. 1 colher de sopa de grão por 1 litro de leite. Misture para distribuir os fermentos. Cubra, a tapa não precisar ser hermética. Deixe a temperatura ambiente, entre 18 e 25 C é o ideal, e aguarde entre 24 e 48 horas, dependendo da temperatura. Quanto mais frio estiver, mais lento será o processo. A 18 C pode demorar 3 dias, a 25 C apenas 24 horas. O leite engrossa e fica azedo e efervescente. Depois, basta filtrar para recuperar os grãos que serão utilizados para uma nova bebida. Podemos beber imediatamente ou coloque o kefir em uma garrafa fechada e deixar esfriar por mais 24 horas, pelo menos, para que fique mais efervescente e com um sabor mais assertivo. Para tornar o kefir de leite muito espumante, acrescente 1 colher de sopa de açúcar na garrafa antes de uma segunda fermentação em temperatura ambiente. Os grãos podem ser usados imediatamente para uma nova bebida ou podem esperar alguns dias na geladeira com leite. Eles se mantêm bem, desde que mantidos em leite frio. Lembre-se de trocar o leite de vez em quando, 1 vez a cada 3 meses. Se você deseja interromper a produção, congele os grãos. Depois, descongele com um banho de leite. Mas pode demorar um pouco mais para acordar do que os grãos frescos. Este método pode ser usado se você não tiver muitos grãos e quiser fazer mais kefir. Coloque seus grãos em 250 ml de leite, espere que ele engrosse. Filtre o leite e colete os grãos para a produção posterior. Despeje os 25 ml de leite kefirizado em 1 litro de leite fresco e espere engrossar a temperatura ambiente. Para saber mais sobre qual temos essa matéria interessante e você vai saber qual começar a cultivar e vai querer uma muda de kefir, mas como disse acima, leite e água com açúcar são meios de cultura diferentes e com certeza a produção das bactérias e leveduras vão ser completamente diferente, pois a fermentação bioquímica do leite pode fazer com que os benefícios fiquem diferentes da água de kefir.